Fala galera, beleza? Vamos lá então. Voltei aí mais um vídeo do nosso canal, Carlos Pado Investimentos. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar uma situação aqui, uma reflexão aqui sobre investimentos. E eu quero mostrar para vocês o seguinte: como que você consegue construir riqueza, tá? Com coisas simples, você observando aqui fatores bem simples, galera. Eu tô aqui, eu vou mostrar para vocês o que que é uma ação boa, tá? E uma em relação ao índice, beleza? Então aqui eu tenho aqui, ó, uma das ações que eu gosto de investir, né, que eu invisto, que eu indico também para os meus clientes investirem e que eu aconselho aí. Aconselho não, né, galera? Eu não posso fazer aconselhamento, que eu não sou analista, né? Mas assim, de forma educacional, digamos assim, tá? Educo aí de forma nessa essa parte educacional. Eu ensino vocês aí que, para mim, é uma das melhores empresas que tem, que é o Itaú, beleza? Itaú 4. Então, eu quero mostrar para vocês uma diferença de você investir quando você investe numa empresa boa, né? Ou só o índice, né? E a gente pode dar uma olhadinha também em alguma outra ação qualquer aqui para fazer um teste, para vocês entenderem a diferença. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o Itaú, ó, o Itaú 4, aqui 2023, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, 2023, começa aqui, tá? Vamos pegar esse fundinho aqui, ó, de 2023 em março. De março de 2023 eu estou no gráfico semanal, tá? Esse é o S de semanal. Para ficar legal, o gráfico para vocês entenderem bem essa questão de investimento de verdade pelo gráfico semanal. Então a gente puxa daqui, ó, de março de 2023, que dá mais ou menos 2 anos, tá? Estou gravando em maio de 2025. Ó, 93,82 chegou aqui 94, ó. 94% de alta, ok? 90, presta bem atenção, 94% de alta. Então, se você tivesse colocado dinheiro aqui, tivesse colocado aqui 1.000 ações, seja quanto for, galera, podia ser R$ 1.000, podia ser 10.000, podia ser 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, enfim, né? O dinheiro que você colocasse aqui, ó, teria praticamente dobrado aqui nesses 2 anos, tá? E aí agora vamos olhar o índice. Olha a diferença de você ter, de fazer o investimento numa empresa boa. Então aqui está em março, ó, a mesma época, ó, 2023 aqui, tá vendo? Março de 2023. Então se você tivesse comprado aqui, né, o índice, ó, no ponto que está agora, tá? Tô colocando no ponto que está agora, ó, 10%. Porque o índice ficou de lado, tá vendo? Ele subiu, caiu, ó, subiu, caiu de novo e agora subiu um pouquinho, 10%. Então você teria ganho 10% se fosse no índice em 2 anos. Numa ação boa, uma empresa que faz a diferença, tá? Você ganharia, você dobrava seu dinheiro, 94%. Só que aí não para por aqui a grana que você ganharia. Porque olha só, então aqui eu tenho aqui o Fundamentos, né? Um sitezinho básico. Eu uso outros também, tá, galera? Tem aqui Investidor 10, tem uma série de o Status Invest, beleza? Eu uso outros sites também de análise, tá? Mas esse aqui, eu gosto de ficar usando ele para poder gravar as aulas para vocês, porque ele é extremamente simples. Ele mostra, tá vendo? Ele mostra alguns números aqui, alguns relatórios simples, ó, tá? Então, tá vendo? 382 bilhões, valor de mercado. Aí mostra aqui o dividend yield, ó, 6,7. Lucro líquido nos últimos 12 meses, ó, 37 bilhões em cima de 382. O lucro por ação também, ó, aqui fica fácil para você ver. O que é o lucro por ação? É o lucro líquido dividido, é o lucro líquido por cada ação que você tem. Então você pega esse lucro aqui, ó, líquido de 12 meses, ó, isso aqui é o lucro livre, tá, galera? Pega esse lucro líquido aqui e divide pelo número de ações, aqui, ó, pelo número de ações aqui, ó. E você vai ter o lucro por ação. Beleza? Então vocês podem ver que 3,46 é mais ou menos 10% da cotação atual. Ó. Cotação, a último fechamento, estou gravando para vocês no domingo, ó, 35,47,
3,46, né? 10% daria 3,50, então praticamente 10%. Beleza? De lucro líquido aí, de lucro por ação, tá? Então você vê que é uma boa empresa, e aí você olha aqui o seguinte, ó. Ó, tô mostrando coisa rápido aqui, fácil para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, você vê isso aqui também, ó, lucro líquido. Aqui tem o demonstrativo de resultados, ó, anualizado. Então você pega aqui todo ano, ó, tá vendo? Como ele é uma empresa que faz muita grana, muito dinheiro, ó. Isso aqui é em bilhões, tá, galera? Isso aqui é em bilhões, ó. Ó, 18, 20, tá vendo? Aí chegou aqui a 34, 35, ó, praticamente 36, ó. Ó, crescente. Aí esse verdinho por trás são os proventos, os dividendos, juros de capital próprio. Ou seja, aqui essas barras azuis são os lucros, tá? E essa verdinha no fundo é quanto desse lucro a empresa pegou e distribuiu para os sócios. Beleza? O que aconteceu? Por que depois diminuiu aqui esses dividendos, ó? Depois de dois. Olha como é que ela vinha crescendo, distribuindo, ó. Praticamente quase todo o dinheiro, ó, na época antes da pandemia. Tá vendo aqui, ó? Aqui 2020 foi a pandemia, ó. Por quê? Quando chegou aqui, ela foi cortando os dividendos, ó. Diminuiu um pouquinho o lucro, ó, depois voltou a crescer, né? Voltou tudo normal, ó. E aí o crescimento do lucro da empresa constante e sólido, e aí voltando devagar os dividendos também, tá vendo? Porque aqui ela tomou a decisão de cortar bastante dividendo e proteger a empresa, proteger o caixa, né? E aí deu essa queda nos dividendos ali. E aí eu vou te mostrar o seguinte aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, dados históricos, proventos. Ó, aqui tem os proventos. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou agrupar por ano. Então aqui 23, ó. Tá? 23, 24, 25, ó. Então ela distribuiu por cada ação que você comprou. Por exemplo, se fosse 1.000 ações que você comprou, você ganharia 1,25 vezes 1.000 no ano de 2023. Aqui no ano de 2024, 2,41 vezes 1.000. Por quê? Porque isso aqui é por ação. Então, se você tem 1.000 ações, você vai ganhar isso aqui vezes 1.000, ok? Então, você ganharia aqui, por exemplo, vamos imaginar que fosse 1.000 ações, tá? R$ 1.257 em 2023, R$ 2.413 em 2024, e em 2025, por enquanto, o ano ainda está começando, ó, não está nem no meio do ano, tá vendo? 4 de maio de 2025, já pagou 1,65, ou seja, 1.655. Se você soma isso aqui, dá mais de R$ 5.000, tá? Mais de R$ 5.000 em cima de 1.000 ações, que daria 18 mil. Eu fiz umas contas aqui, dá mais ou menos 29%. 29%. Então presta atenção. Olha só, voltando aqui pro gráfico, ó. Então, de 2023, de março de 23 para agora, esses 2 anos, você ganharia 94% aqui no papel, ok? Nas ações, ó. Seu dinheiro dobrava. E mais 29% em dividendos. Mais 29% de dividendos, que você poderia ter usado esses dividendos para comprar as próprias ações, mais uma quantidade maior de ações, ou comprar uma outra ação qualquer. Ou sacar o dinheiro, fazer o que você quisesse, gastasse, pagasse contas, enfim, o que você quisesse fazer, tá? Então você teria aqui 94% de lucro e mais os 29% em dividendo. Tudo isso num período, galera, num período, ó, que a bolsa ficou de lado, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, ela não evoluiu, ficou lateral, ó, né? Entenderam? Então, se você pega uma empresa qualquer aqui, vamos pegar aqui, ó, Magazine Luiza, ó, tá vendo? De 23, ó, olha o que aconteceu. Março, aqui, ó, de março de 23, ó, menos 68%, ok? Menos 68. Vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra qualquer aqui, tentando lembrar aqui alguma empresa para a gente dar um exemplo aqui. Ah, sei lá, vamos até de empresa que sempre foi considerada boa. Vou pegar uma loja Zen aqui, ó. Ó, vou pegar uma loja Zen aqui, tá? Que é uma empresa que sempre foi considerada lucrativa e boa, não é ruim, tá? Março de 23, ó, março de 23, ó, 13%, tá vendo? Andou de lado junto com a bolsa.
Tá vendo? 13%. Então, olha só, você tem, vou botar aqui o Itaú aqui do lado, ó, YouTube 4. Tá vendo? Olha só, galera, ó. 23 para cá, olha só, olha esse gráfico aqui, ó, esse é o gráfico semanal, beleza? Olha esse gráfico aqui, uma subida de 94%. E olha, por exemplo, as lojas Renner, ó, nesse mesmo período, ó, daqui até aqui, ó, praticamente ficou de lado, tá vendo? Então, olha esse gráfico aqui e olha esse gráfico aqui, ó, olha só. Sabe o que é a diferença entre as duas? Que essa empresa aqui, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Você olha pelo balanço. Pelo balanço você consegue ver o que eu falei aqui. Beleza? Você vai no balanço, onde eu mostrei lá nos detalhes, vem aqui no demonstrativo de resultado e vem ali nos detalhes também e você vai analisar a empresa. Então, eu estou explicando para vocês a diferença, galera, de você usar informações básicas, escolher uma lista de empresas que você vai investir, empresas que tenham um lucro líquido sólido e bons pagamentos de dividendo, tá? Eu tinha uma lista de empresas que eu investia que estava em 26. Eu reduzi ela para 17 ações, 17 empresas no Brasil, né? Aí tem as empresas americanas, enfim, eu estou falando só do Brasil, tá? Nesse momento, a minha lista de empresas está em 17 empresas, mas todas desse nível de lucratividade, tá? Desse empresas lucrativas que pagam bons dividendos. Então ela vai performar bem. É claro que em alguns momentos você tem quedas, ó, correções, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você tivesse comprado aqui, em algum momento caiu aqui 18%, ó. Mas quando você tem uma empresa boa, eu não estou mostrando, eu não estou falando de técnica aqui ainda, tá? Eu tenho análise técnica que eu faço também. Enfim, tem uma série de coisas. Eu não olho só os dados do balanço, eu faço análise técnica também. Beleza? Tem alguns segredinhos, uma chave, né? Eu tenho um pequeno segredinho, uma chave que eu uso para também fazer a análise técnica das ações que eu vou investir. Beleza? Mas não dá para ficar passando tudo aqui em vídeo de YouTube. Então aqui, ó, você tem uma empresa quando acontece, uma empresa boa quando acontece isso aqui, são oportunidades que vai te dar de você montar novas posições, ó. Então se você tivesse comprado aqui, só agora em 2025, tá vendo? Ó, no início de 2025 aqui, ó. Ó, 30/12, pegando aqui um pouquinho mais para frente, ó. Ó, janeiro de 25. Então nós estamos falando de janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses, porque maio está começando, no momento que eu estou gravando, tá? Em 4 meses, ó, você 34% que você colocasse aqui. Se colocasse R$ 1.000, estava com 1.340. Se você colocasse 10 mil, você teria agora em 4 meses 13.400. E se colocasse R$ 100.000, você teria R$ 34.000 de lucro em 4 meses. Tá percebendo? Se fosse 1 milhão, 340 mil de lucro em 4 meses. Ganhava um apartamento ou uma casa aí em 4 meses. Por quê? Porque empresa, galera, de altíssimo nível. Altíssimo nível. Então vocês têm que aprender a escolher empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, desse nível, empresas desse tipo, para não ficar patinando, né? Não ficar patinando. Vocês viram lá o exemplo do índice, né? O índice ficou de lado assim também, ó, tá? A diferença entre você comprar um índice e você escolher empresa boa, o que que dá a performance, fora os dividendos, igual eu tô falando. Fora só os dividendos, 29%. Só os dividendos já é 3 vezes o que o índice deu no período. Né? O índice estava dando 10% e os dividendos 29%. Mais aqui a valorização do papel. Beleza? Então, galera, é assim que se constrói riqueza, é assim que se faz lucro em investimentos, em ações, tá? Se você estivesse operando Forex, enfim, outros ativos financeiros, você também pode usar técnicas parecidas com o que eu uso no. Não em relação ao balanço, né? Mas a técnica de análise e tudo, parte gráfica, né? Para você identificar o lado que você vai, os ativos que você vai escolher e o lado que você vai investir. Beleza? Então, se você quer saber, se você quer aprender um pouquinho da técnica que eu uso, como é que eu faço para escolher essas empresas, qual é a análise que eu faço, né?
Qual é o pequeno segredinho que eu tenho aqui de análise para estar escolhendo as empresas? E para você estar fazendo essa gestão da sua carteira dos investimentos, tanto para você construir riqueza, para você criar uma aposentadoria, que eu, quando eu falo aposentadoria, eu não estou falando de 30 anos, estou falando uma aposentadoria mais curta, mais rápida, sem depender, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sem depender de governo, que o governo, a aposentadoria do governo não vai conseguir ficar de pé, vai acabar quebrando. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Em breve. Então você não vai depender de ninguém, de nada aqui, quando você aprender a investir dessa forma aí em empresas maravilhosas aí, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Se você quer aprender tudo isso aí, esses detalhes, o que eu aconselho vocês, galera, fortemente, vem para o meu clube. Vem para o site aí, né? O site está na descrição. É um valorzinho simbólico, beleza? Valorzinho R$ 100 uma vez só. É simbólico ali, não é nenhuma coisa séria, né? O valor é bem baratinho ali. Então, assim, se fosse uma cobrança real, de verdade, teria que cobrar 1.000, 2.000, 3.000. Então é um negócio simbólico aí que eu faço para vocês, beleza? Não tem desculpa. Então, assim, não existe, você não vai ter problema nenhum financeiro que você não consiga entrar no meu clube para você estar aprendendo. É uma vez só, não é mensal, tá, galera? R$ 100 uma vez só. Você olha aí na descrição, tá o link do site aí na descrição. Vem pro clube. Você vai aprender as técnicas, a técnica que eu uso, o pequeno segredo que eu tenho para escolher essas empresas, para escolher essas ações, para escolher os ativos, né? Outros ativos também de Forex, enfim, vários tipos de ativo financeiro, criptomoedas, Forex, beleza? E você vai aprender isso aí, ok? Ah, lista de empresas também, tá? Empresas brasileiras, empresa americana, criptomoedas, enfim, vou passando tudo lá, tem nosso Telegram também exclusivo lá. Eu vou passar tudo essas listas dentro do clube, no site lá, os vídeos gravados, vocês vão aprender as técnicas em vídeo gravado, beleza? E aí vocês vão aprender como tá fazendo a sua análise, o pequeno segredinho aí, né? O meu santo graal, beleza? Dos mercados aí para operar qualquer tipo de mercado. Estou dando exemplo aqui em ações, mas você pode operar em qualquer tipo de mercado usando aí o meu santo graal aí do mercado. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham entendido um pouco a visão que eu quis passar, tenham gostado aí, que agregue valor na sua vida. Vem pro clube mais uma vez, na descrição aí dos meus vídeos, todos os meus vídeos, dá uma maratonada aí, ó. Dá uma maratonada no canal, tem mais de 700 vídeos. Em todos os vídeos tem o meu site na descrição para você fazer parte do clube, um valor simbólico, uma única vez, e você vai estar colado comigo para sempre, e por muitos anos, enquanto eu estiver vivo com saúde. Você vai aprendendo comigo, vai crescendo junto em todos esses mercados. Aguardo vocês aí. Tamo junto então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.